Word. Tá, então eu vou pedir para você ler, que aí você vai fazendo a leitura do material que eu enviei, Tá? e eu vou pedir para você parar é, no final da frase, do parágrafo que começa, é perfeitamente possível, e você vai até o Dune, tá? Vai até ali, por favor. Tempo e espaço. Nosso último encontro nos deixou em expectativa. Onde vamos parar com todo esse malabarismo mental? Não pretendendo trazer respostas para os questionamentos que surgiram, vamos analisar descontraidamente o que se apresenta para nós no estudo de hoje. A parada do relógio às 4h30 e a erupção vulcânica podem ser explicados pelo desdobramento do perispírito. É perfeitamente possível ao espírito desprendido do corpo em repouso ver as horas de um relógio ou presenciar um evento como erupção vulcânica relatada por Dune. Isso, Regina. Então, não tem nada de diferente nesse início que a Regina leu. Mas vejam como é importante o conhecimento. O Hermínio está dizendo assim, olha, tudo isso que esse autor está relatando é perfeitamente explicável pelo desdobramento do perispírito. Você sai do corpo e olha o relógio que está na cabeceira da sua cama e você vê que é 4h30 da manhã, né? E você pode, em desdobramento, ir para determinada região vulcânica e ver que vai acontecer uma erupção vulcânica. Mas se ele não tivesse esse conhecimento da possibilidade do desdobramento do perispírito, facilmente a mente dele iria aceitar tal colocação sem análise, sem nenhuma interrogação. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós nos deparamos com situações em que nós não questionamos os mecanismos que estão acontecendo naquele momento que nós estamos vivenciando, presenciando, porque falta-nos conhecimento. Quando o conhecimento chega, nós olhamos para aquilo que nos surpreendeu, para aquilo que nós não entendemos e pensamos assim: ah, agora eu entendi. Eu entendi porque aconteceu de tal forma. O que levou a tal fato foram essas e essas circunstâncias. Então, essa primeira leitura da Regina está deixando claro assim, ó, isso não é superposição de realidade. Lembra do primeiro estudo? Realidade objetiva um, realidade objetiva 2, lembra? O Hermínio está dizendo, ó, não é isso. Isso é desdobramento de perispírito, tá bem? Então guardem isso. O desdobramento de perispírito não tem nada a ver com o que ele falou no começo, na outra aula, que é a realidade objetiva um e 2. Então vamos mais para frente, Regina, até a parte em que a senhora de Seattle viu, até o final desse parágrafo. Nesses casos, não haveria superposição de realidades diversas, mas apenas a lembrança de observação feita normalmente sob as condições usuais de tempo e espaço. Já os dois episódios, reproduzidos pela doutora Klein, se apresentam como legítimas incursões no futuro. A jovem canadense viu, por antecipação, com minúcias que não poderia ter inventado, as cenas do seu exame para motorista a ser realizado 2 dias depois, no futuro. A senhora de Seattle viu toda uma cena da janela do seu trem com uma antecipação de meses, novamente futuro. Percebem? Então vejam como é importante nós irmos analisando o que o autor está escrevendo. Por isso que é preciso resumir.
Vocês podem, falei várias vezes para vocês, vocês podem usar a técnica dos 3 R's, pode usar várias técnicas para aprender a ler e fazer resumos, né? Então ele está dizendo assim, ó, nos casos que o Juni relata, não é superposição de realidade, não é uma realidade e outra. E ele diz assim, ó, são lembranças, e aqui é importante, sob as condições usuais de tempo e espaço. Ele está dizendo que o tempo e espaço é o mesmo. É o que a gente usa aqui, tá bem? Aí ele, para reforçar e abrir a nossa mente, ele diz assim, mas aqueles 2 episódios onde aquela menina, a jovem canadense, viu por antecipação, com minúcias, a cena do exame para motorista, o local onde ela ia estar, as pessoas que estavam lá dentro, quem ia recebê-los, ela viu isso com 2 dias de antecedência. Isso é futuro. Ela viu numa realidade objetiva onde ela se encontrava e a realidade objetiva 2, que é onde estava aquilo que ela iria presenciar 2 dias depois. Ah, bonitinho, Antônio. Eu entendi. A pergunta é: se essa jovem tem a possibilidade de abrir uma janela temporal, um portal, e enxergar o que vai acontecer 2 dias depois, com detalhes, com minúcias, inclusive a fala, inclusive os cheiros. Será que isso pode acontecer com mais de uma pessoa ou com a humanidade como um todo? E se ela viu algo que vai acontecer daí 2 dias, nós já começamos a questionar: será que o futuro já está determinado, já está escrito? E, portanto, eu sou capaz de, onde eu estou no meu presente, por circunstâncias que eu ainda não conheço, não entendo como isso funciona, abrir uma janela na minha frente, eu estou na minha realidade hoje e vejo algo que vai acontecer daqui 30 dias, um mês, 2 meses, 3 meses? Essa é a pergunta. Quando nós fazemos essa pergunta, a nossa mente tende a dizer, pela lógica, que isso não é possível. A nossa mente lógica diz: não, isso não é possível, o futuro não existe. O futuro está ainda por vir. É isso que a gente aprende. Mas esse exemplo mostra que algo não está certo no que nós pensamos. Porque não tem como nós mudarmos a realidade do que ela viu. Então nós precisamos retrabalhar a nossos conceitos. E é isso que Hermínio está começando a trazer para nós, tá bem? Aí ele avança um pouquinho e diz assim: a senhora de Seattle é aquela senhora que 6 meses antes sonha que ela pega um trem. Lembram desse relato? E ela vê toda uma janela, através da janela do trem, ela vê com meses de antecipação aquilo que ela acabou vendo 6 meses depois, um ano depois que ela foi fazer a viagem. Então, ela, num tempo maior do que a da menina do exame de motorista, um ano depois, então ela teve uma realidade objetiva 2 com um intervalo de um ano que estaria por vir. E tudo aconteceu exatamente como ela viu. Consequentemente, nós estamos dizendo assim: se nós podemos ver hoje algo que vai acontecer daqui um dia, daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou 2 dias, ou 6 meses, ou 300 anos, então é porque esses eventos já existem lá no futuro. Olha como é difícil a nossa mente aceitar isso. Por que eu puxei um parágrafo antes da Regina ler? Entendo assim, ó. Quando eu digo para todos nós: é possível nós visitarmos o passado em desdobramento? É possível nós revermos vidas anteriores nossas? A nossa mente aceita isso facilmente, porque para nós o passado é algo concreto, é existente. E, portanto, a nossa mente está habituada a lidar com fatos passados. Como é que eu estou habituado a lidar com fatos passados, Antônio?
Eu me lembro da minha infância, não lembra? Eu lembro dos meus professores, é passado. Eu lembro das brigas que eu tive. Eu lembro das minhas, das amizades que eu tive, dos meus inimigos. Então, isso para mim eu vivo constantemente. Dia após dia, eu me recordo de coisas do meu passado. E quanto mais nós envelhecemos, mais as recordações do passado regridem. Então você vai lembrar da tua primeira professora do grupo, você vai lembrar do inspetor de alunos do grupo, você vai lembrando de coisas do muito tempo da tua infância. Tá? Então a nossa mente está acostumada a trabalhar com o passado. Agora, a nossa mente não está treinada, não está habituada a ter a memória do futuro. Perceberam a dicotomia que eu fiz aqui? Você ter uma memória do futuro. Para você ter uma memória do futuro, você precisa estar lá. Precisa ter ido até lá. E voltar para onde você está. E aí, guardem isso. Nós só podemos voltar para onde nós já estivemos. Então, o que eu estou vendo no futuro, já estou partindo do conceito que nós estamos aceitando essa ideia, tá? O que eu estou vendo no futuro é porque abriu-se essa janela em um espaço-tempo futuro onde eu estarei. Olha que interessante. Onde eu estarei. A moça estava na sala. 2 dias depois ela foi na sala. A nossa irmã de Seattle, 1 ano depois ela estava no trem. Então, quando abre-se essa janela da realidade objetiva 2, aponta que lá eu estarei. E aqui eu faço uma pergunta para complicar um pouquinho mais, mas para abrir a mente. Se eu posso ter uma visão de uma realidade objetiva 2, será que eu posso ter uma visão de uma realidade objetiva 3? Eu estou na minha e vejo duas realidades objetivas com detalhes, com profundidade, com minúcias? Ora, a lógica agora nos diz que se eu posso ter uma realidade objetiva 2 diferente da minha, eu posso ter a 3 também. O que é o que leva a esse processo, eu não sei dizer, mas a lógica me faz supor que isso é possível, tá bem? Então guardem isso. Aquilo que é a realidade objetiva 2, que é a janela que se abre, mostra o futuro para mim, é porque eu lá estarei dentro de um tempo que eu não sei dizer qual é, mas eu estarei lá. Pode ser 2 dias, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos ou mais. Tudo bem? Sim, Ivone. Antônio, para o que você está falando, assim, pelo que eu entendi, você está numa época no futuro e você faz um tipo de um outro desdobramento para o outro futuro, é isso? Não, aí é um pouquinho mais complexo. Isso chama-se desdobramento em espaço-tempo dimensional, né? Hiperespacial, na verdade. Estou dizendo assim, ó, você está aqui, tá? Você está aí na sua casa. Aí você, de repente, vamos dizer essa palavra, de repente, como o próprio Hermínio disse, abre uma janela para você e você vê algo acontecendo lá no Carrefour. Mas você não sabe dizer quando vai acontecer. Essa realidade objetiva 2, você vê claramente. Então você está aqui e olhando aquela realidade objetiva 2 lá no Carrefour. Mas, enquanto você está tomando consciência de que você está aqui e está vendo o que está acontecendo no Carrefour, abre uma outra janela lá na Seara. Então você está aqui, consciente, você está vendo o que está acontecendo no Carrefour e está vendo o que está acontecendo na Seara. Isso é possível? Isso é possível? É Sim, claro que é possível. possível. Se é possível a 2, é possível a 3. O que leva a esse. Olha como a nossa mente vai saindo das teias de aranha
da inércia. Aí cai numa situação em que nós podemos nos depararmos lá na Seara com um espírito dizendo assim. Porque se acontece conosco encarnados, pode acontecer com o espírito também. Nada impede. Ele pode dizer assim: eu estou aqui com você e eu estou me vendo em determinada época e ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo dele que está ali conosco na Seara, eu estou me vendo em uma outra época. Ele está se vendo em duas épocas ao mesmo tempo. Se nós não tivéssemos esse estudo, nós diríamos, para dizer o mínimo, que isso não era possível. Para dizer o máximo, nós diríamos que o médium está perturbado, ou o espírito está com problemas mentais. Mas dentro do estudo que estamos fazendo, nada é passível de perceber que isso é completamente viável. Tá? Então nós temos que abrir a mente. Se vamos entender tudo, é uma outra questão. Então o que eu estou dizendo? Entendeu, Ivone? Agora, o que você perguntou, sim, também é possível. Você faz um desdobramento. Isso que você está falando é desdobramento. Você faz o desdobramento para um determinado lugar. Chegando nesse lugar, é necessário que você faça um outro desdobramento para um outro lugar. Chegando lá, é necessário que você faça um outro desdobramento para um outro lugar. Tá? Ah, é possível? Claro que é. Claro que é. Mas aí entra um conceito muito importante, que talvez ele fale bem para frente no livro, que é potencial de campo de energia do espírito. Quanto esse espírito tem de potencial energético para fazer esses desdobramentos múltiplos. Se ele consegue fazer 2, 3, 4, 5, é porque já é um espírito em um estágio evolutivo mais avançado. Porque o perispírito dele é mais leve, é mais etéreo, é mais sutil. Nós não conseguiríamos. Poderíamos fazer 2, 3, talvez 3. Mas 4, 5, não. É muito complicado para nós. Porque o nosso perispírito é muito denso. Tá? Tudo bem até aqui? Entenderam? Olha, Oi, eu queria fazer uma pergunta e também pergunte. falar de uma coisa. Alguém de você ou alguém aqui já teve algum sonho e esse sonho foi realidade? Coisa corriqueira assim. Porque eu já tive vários. Agora, com esse estudo, está me vindo tudo a resposta. Então, mas isso não é o que nós estamos. Isso é possível, mas não é o que a gente está estudando. O que você fez foi um desdobramento, onde você, desdobrada, foi a determinado local, determinada região, e presenciou e trouxe isso com você. Você esteve lá em espírito. O que nós estamos estudando, você está aqui, consciente, você está acordada, você está de olhos abertos, você está vendo a tua mesa, você está vendo o teu guarda-roupa, você está vendo a tua televisão, você está consciente. Isso é realidade objetiva. Por que é objetiva? Porque se refere aos objetos. Os objetos que estão à sua volta te dão a certeza de que você está aí. Aí abre uma janela que tem outros objetos, e você sabe que é uma realidade objetiva 2, porque tem outros objetos. Tem mesa, tem cadeira, tem pessoas passando, tem cachorro, tem árvores, objetos. Por isso que chama realidade objetiva 2. Realidade, não é desdobramento, tá? Sim, Regina. Obrigada, Antônio. Antônio, Oi. então, se eu faço parte do pressuposto de que eu posso ir para o futuro, para um lugar aonde eu vou estar, né? E o futuro já existe. Aonde que se encaixa o livre-arbítrio aí? O livre-arbítrio se encaixa no momento que você está vivendo. Porque, veja, o que ele está relatando aqui são coisas corriqueiras do dia a dia, não tem nada em termos de existencial mesmo, de alma, de sentimentos, de emoções. São cotidianos. Então, o cotidiano vai acontecer. Você não precisa
fazer algo de mudanças internas profundas para que aquilo que seria o cotidiano acontecesse ou não. Agora, quando você faz um desdobramento, vamos dizer assim, espiritual, uma realidade objetiva, você está aqui, abre uma janela para você, e você se depara com a espiritualidade, e você se vê idosa, olha como é diferente. E a espiritualidade está falando com você, olha, é a realidade objetiva 2, porque você está vendo esses espíritos, e eles estão falando com você, e eles estão apontando um local que você está. Você está numa cadeira de balanço, você está olhando numa varanda, você está cercada de uma paz e uma tranquilidade, e eles estão dizendo assim: esse é o teu futuro de serenidade e tranquilidade diante do que você está tendo como conduta hoje. Não está te mostrando mais nada, é só você e aquela vivência que você está tendo. Tá? Então, para aquilo que reflete a nossa realidade objetiva espiritual, sim, precisamos interferir nesse futuro. Por isso que o livre-arbítrio é nosso. Ah, eu não quero esse futuro pobre de uma cadeirinha de balanço numa varanda olhando para o horizonte. Eu não quero isso. Eu quero morrer de outra forma. Então você muda a sua conduta. Se você era calma, tranquila, caseira, estudiosa, aponta para o teu futuro. Aí você diz: não, não quero isso. Bom, se eu tenho livre-arbítrio, a partir de amanhã eu vou chamar umas amigas e vou para um bar, vou começar a conversar com as pessoas, de vez ou outra eu bebo alguma coisa. Aí, quando eles apontarem novamente para você, o teu futuro já não é o mesmo, já mudou. Por isso que o Emmanuel diz que o futuro pertence ao espírito. Essa frase é muito curta, mas parem para pensar. Emmanuel diz assim: o futuro pertence ao espírito. O que ele está dizendo? Que nós, espíritos, somos donos do nosso futuro. É isso que ele está dizendo. Agora, o que você faz com esse futuro que pertence a você é escolha sua. Não tem nada a ver com o que o Hermínio está falando aqui. Tá? Não tem nada a ver. O que o Hermínio está falando aqui, ó, são coisas que abrem no nosso mundo e que acontecem no nosso mundo. E você, de uma forma ou de outra, presenciará isso, como aconteceu com a Regina, que desceu do ônibus e viu a mulher caindo na frente dela, coisa que ela tinha visto 5 minutos antes do ônibus parar. Então ela estava exatamente no local presenciando a queda da mulher. Né? E assim por diante. Tranquilos até aqui? Mais alguma pergunta? Olha como é que a mente vai questionando. A Ivone já levou para um campo da espiritualidade. A Regina aproveitou isso, trouxe para um outro campo também da espiritualidade, né? E ainda colocou um agravante. Essas mentes analíticas, planilheiras, gostam de colocar, como se diz assim, variáveis inesperadas. Ela ainda coloca um agravante. Ela diz assim: mas a gente não tem um livre-arbítrio? É uma pergunta muito boa. Temos. E aí leva ao pensamento de tudo que a gente já estudou. Emmanuel falando, André Luiz referindo sobre a importância das dinâmicas que nós carregamos dentro de nós mesmos, aquilo que pode nos permitir avançarmos ou não, né? E vamos abrindo a nossa mente. Não temos resposta para tudo, é claro, mas o pensar é o mais importante, porque o pensar nos dá a segurança de que se algo me levar a enfrentar uma situação, a minha mente imediatamente busca no meu arquivo mental uma resposta para aquilo. Se eu não tenho essa resposta, eu fico perdido. Sim, Dalva. A gente está falando bastante de futuro, né? Eu queria, me veio uma coisa aqui de passado. Eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que eu trabalhei na quinta-feira
era uma família que tinha havido um acidente muito sério, e aí foi feita uma volta no passado. Eu nunca tinha visto isso. A Lília, inclusive, falou: Nossa, eu me vesti de guarda de trânsito, desviei o carro. Sim, lembro. Sábado, no atendimento daquele senhor bem alto, que eu não sei, não, da moça, eu recebi um espírito, que até o Alexei que conversou, e o negócio mudou, assim, o espírito, na verdade, ele era um professor de umas crianças, que tinha acontecido alguma coisa, e eu percebi que não era o Alexei que estava fazendo o diálogo, mas sim o amigo espiritual, porque de repente mudou a voz, né? E eu recebendo o espírito, na verdade, eu também entendi que a raiva dele era por não ter socorrido as crianças, num episódio que eu não vou entrar em detalhe, porque me Sim. impressionou muito. Se acovardou. Ele se acovardou. É uma palavra feia, mas na verdade, Não eu é acho que feia, ele não é a teve. realidade. Ué. Não vamos julgar, né? É, Mas, assim, isso estava atrapalhando muito ele, e aí o mentor ali fez uma volta no passado para ele ajudar as crianças, foi fechada a porta, sabe assim, eu queria falar um pouquinho de passado nesse sentido. Como que a gente pode trabalhar um passado da gente que às vezes fica na cabeça e dói bastante, machuca? Esse livro pode falar esse sobre não. isso também. O da Esse não. trilogia, sim. Condomínio espiritual, sim. Como Que é o chama? próximo da trilogia. Ah, beleza, beleza. Tá. Tá? Então, Esse não. nós vamos focar mais em futuro aqui, é Sim. isso? Não, ele vai falar bastante sobre passado aqui. Mas essa introdução, você vê, a gente está no primeiro capítulo ainda. Sim, Ele procura detalhar para que nós não tenhamos dúvidas naquilo que está por vir. Tá? entendi. Então, sim, nós trabalharemos na linha do tempo. Presente, passado, futuro. A gente trabalhará sempre nesse sentido. Tá? Uhum. E vamos levando até nós entendermos o mínimo possível daquilo que ele está ensinando. Sim, Célia. Quem tem esse tipo de consciência, né, entra no mesmo esquema, não é bem o esquema, mas entra assim na mesma frequência da pessoa que tem a mediunidade, de clarividência. Ele vai estar sempre apto a ter esse tipo de visão, no caso, né? Aquele que já teve uma vez estará sempre correndo o risco de ter mais de uma vez. Sim, poderá abrir Sim, de formas sim, inesperadas, sim, pode sim. Tá? tá. Porque é uma questão anímica, é dele, é É dela, anêmico. é anímico, não tem espírito influenciando. O que é que determina, o que estabelece esse momento, não se sabe claramente o que é, mas é uma capacidade da pessoa. Anêmico. Tá? Então, sim, Beleza. pode acontecer a qualquer momento. E se Não há dúvida. repetir, né? Ô, Legal. Regina, vamos em frente então, falando ali, continuando o nosso estudo, até abrirmos, é o primeiro passo para abrirmos a nossa mente, lá embaixo. É rapidinho esse pedacinho. Podemos ver hoje algo que acontece mesmo daqui a 2 dias, 6 meses ou 300 anos, é porque esses eventos já existem hoje lá no futuro. Continuando o nosso estudo, vamos recordar o conceito de tempo na Terra. A Terra faz um movimento de rotação em torno de si mesma, resultando no dia de 24 horas. A Terra também faz uma volta completa em torno do Sol em 365 dias, chamamos de ano. As horas são as divisões que nos permitem a localização no tempo ou no espaço. Os minutos são as divisões das horas. E os segundos são as divisões dos minutos. Faremos por aqui as nossas divisões do tempo. Haveria, porém, um tempo uniforme igual para todos os sistemas?
Reconhecer que o nosso senso do tempo, como o senso da cor, é uma forma de percepção, é o primeiro passo para abrirmos a nossa mente. Essa parte das horas todo mundo entendeu, são as frações de horas, né? Mas quando chega nessa parte aqui, ó, reconhecer o senso, ele está dizendo assim, ó, sentido. Então, o sentido da cor para mim é diferente do sentido da cor para a Regina. Diferente do sentido da cor para a Célia, para todos nós, para Iracema. Cada um percebe a mesma cor, sente a visão da mesma cor de formas diferentes. Mas ele está dizendo assim, ó, é uma forma de percepção. O que ele está dizendo? Que o tempo ele é percebido por nós de forma diferente, mesmo individualmente. E nós já estudamos isso anteriormente, quando diz assim, ó, quando você está alegre, você está contente, você está concentrado em algo que te agrada, você não percebe o tempo passar. Passam-se horas e você diz, nossa, passou tudo isso? Mas quando você está triste, preocupado, com medo, aguardando que algo chegue para tirar você daquela situação, a tua percepção de tempo é que o tempo não passa. Não passa. E é isso que ele está dizendo. É preciso separar a sensação, os sentidos da percepção. O meu sentido diz que a hora tem 60 minutos, que o minuto tem 60 segundos, mas a minha percepção, de acordo com a situação em que eu me encontro, tudo isso muda. Então, para abrirmos a nossa mente, é necessário nós entendermos o exemplo que ele vai trazer agora. Vamos lá, Rê. Um exemplo. Suponhamos que você, às 19 horas da noite, faz uma ligação internacional para Londres. Você falará com uma pessoa cujo relógio marca 22 horas. No entanto, podemos dizer que estão falando ao mesmo tempo. Não é assim mesmo? Não é? Então, o tempo para mim aqui é 19 horas. Lá são 22 horas, mas nós estamos falando ao mesmo tempo. Então, a percepção de tempo para nós, para quem está em Londres e para quem está aqui, é a mesma. Mas para a rotação e translação da Terra, não é. É isso que ele está dizendo. Então, cuidado com a situação com que você está se deparando. Aí vamos mais para frente um pouquinho, que ele vai ser mais abusado. Né? Eu coloquei a foto aí de Arcturo, viu? É uma constelação. Se, por milagre da tecnologia, conseguíssemos falar com alguém de Arcturus, um corpo celeste que fica a 38 anos-luz da Terra, o nosso alô levaria 38 anos para chegar lá, e teríamos que esperar outros 38 anos para ouvir a resposta. Que tempo é esse, então? Percebem? Então, o meu irmão está lá em Arcturo. Eu vou colocar ele lá porque ele gosta dessas coisas, eu fico na Terra mesmo, eu sou mais basal, né? Ele está lá Aí eu digo assim, alô! 38 anos depois ele ouve. Aí ele diz assim, alô! E eu estou esperando 38 anos. Eu falo, caramba, esse cara não responde. Ana, porra, eu não estou esperando esse homem falar. E aí, que tempo é esse? Aí caímos novamente em Santo Agostinho, que diz, quando eu penso sobre o tempo, eu sei o que é. Mas quando pedem para eu explicar, eu já não sei mais. Agostinho fala isso. São exatamente essas situações. Então, nós não estamos aqui para explicar isso, nós estamos aqui para conversar sobre isso. Tá bom? E aqui vai entrar num outro critério, que é a quarta dimensão. A quarta dimensão, ela é uma concepção de Einstein, um pouco de Carl Sagan também, mas não vamos entrar em detalhe. Eu tirei todas aquelas coisas, eu tirei só para a gente ir mais rápido. Então, vamos lá, Gia. Quarta dimensão, um reexame.
Existem conceitos que estão acima da nossa consciência e que não poderemos alcançar, senão mediante a maturação evolutiva do vosso eu. Diante da nossa imaturidade, para alcançarmos e entendermos esses conceitos pela nossa razão, concluímos que a mesma é inútil para nos fazer avançar. É preciso lançar mão da intuição, o que significa abandonar a razão que nos prende. Aí tá bom, Rê. Olha o que o nosso amigo está dizendo. Existem conceitos que nós não sabemos quais são, que estão acima da nossa consciência. Vai exigir de nós algo além do que nós temos, que nós precisamos conquistar para entender isso. E ele está dizendo assim, e nós não podemos alcançar esses conceitos porque nós não temos maturidade espiritual e evolutiva do nosso eu. É isso que ele está dizendo. Que nós só vamos entender isso quando nós evoluirmos, amadurecermos espiritualmente para entender esses conceitos. E aí ele vai fechando, ele diz, na nossa imaturidade, para alcançarmos e entendermos esses conceitos pela nossa razão, é inútil, porque a razão não tem resposta para isso. O que é a razão? É o raciocínio lógico, é a análise, é o pragmatismo, é a matéria, é esmiuçar aquilo que a tua mente consegue entender. E ele está dizendo, a razão, meus amigos, para fazer vocês avançar tem que ser abandonada. Para estudar isso aqui, vocês precisam abandonar a razão. Isso aí é um sofrimento para a Regina. A Regina vai ter convulsão para ela. Ela vai estribuchar ali, porque a mente dela é analítica, é lógica, é razão. E ele está dizendo assim, é preciso lançar mão da intuição. Com isso ele está dizendo, a intuição é mais do que a razão. Caímos novamente na doutrina espírita, qual será a mediunidade do futuro? A intuitiva. Não é isso que eles respondem? Não é a lógica. Não é a analítica. A Gislaine também é analítica lá. Então, ele está dizendo, ó, vocês precisam começar a aprender a questão da intuição. Isso significa abandonar a razão, porque a razão prende. A razão prende. Então, dona Dalva, fechando a sua pergunta lá do passado, quem prende todos nós no passado é a razão que não nos permite nos libertarmos dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas imperfeições. É isso que acontece. Entendeu? Então, o que nos prende são exatamente as questões que nos incomodam analiticamente. Não é intuitivamente. Porque intuitivamente você se perdoa, porque entende que naquele momento você estava fraco. Voltando para cá, tá? Vamos entender a partir do lentamente, Regina. Deixa eu só fazer uma colocação. Mas, irmão, Isso aí justifica, então, os espíritos que ficam presos por 300 a 1000 anos que nós fazemos atendimento. exatamente. Exatamente. O caravaneiro é muito mais amplo. Mas o que o Alexei e o mentor fez com ele, através dele, foi exatamente um trabalho em micro do Caravaneiros. Socorrer um espírito preso na malha do tempo. Né? Então vamos lá, Rê. Lentamente, desculpa, entrou uma coisa aqui. Lentamente, estamos entendendo que se ultrapassarmos as barreiras do tempo e da consciência, podemos alcançar um estágio de supraconsciência, superando a lógica, tendo a visão direta do absoluto. O estado de superconsciência alcançado por nós permite irmos ao futuro e de lá retornarmos para o que chamamos presente, para depois conferir, dentro da nossa dimensão usual,
aquilo que já vimos na hiperespacial. Entenderam? Vou tentar esclarecer um pouquinho. Então, nós temos consciência. Para alcançar um estágio que ele está referindo aqui, nós temos que ter uma superconsciência, uma consciência acima da nossa, que nos permite ver o todo. Nós temos uma visão direta do absoluto. Ele não está querendo dizer aqui que essas meninas que abriram aquelas janelas de realidade objetiva 2, estão num estágio de superconsciência. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o nosso futuro é sair do estágio de consciência, sair da irracionalidade, sairmos da questão anímica para entrarmos no campo da intuição, que é a abrangência da intuição. Então, ele está dizendo que o estado de superconsciência vai nos permitirmos irmos ao futuro, sairmos daqui onde estamos, e retornarmos para o nosso presente. E esse ir ao futuro não é que você sai daqui e vai até lá. Abre-se essa janela, como ele estava explicando anteriormente, e você vai conferir depois aquilo que você viu no seu estágio de expansão de consciência e retornou rapidamente. Bem? O que ele chama de superconsciência é a expansão da nossa consciência. Tá? Quem chama superconsciência é o Pietro Baldi, lá da Grande Síntese, que ele fala bastante nesse livro e eu tirei toda essa parte, tá bom? Bom, vamos em frente, Regina, porque a gente vai avançando e vocês vão entendendo melhor mais para frente, tá? Hiperespaço é um elemento hipotético presente na ficção científica, utilizado como uma forma de viagem mais rápida que a luz. Ele é geralmente descrito como uma região alternativa de espaço, coexistente com a do universo padrão. Região essa que pode ser acessada usando um campo de energia ou outro dispositivo. Olha, só um pedacinho aí, tá? O hiperespaço, quando ele diz lá em cima, aquilo que já vimos na hiperespacial. Aí eu trouxe o conceito de hiperespaço. Geralmente é descrito como uma região alternativa coexistente. Existe ao mesmo tempo. Tá bom? Tranquilos? Vamos embora, gente. É preciso abandonar a lógica? Por que usar a intuição nos parece insegura e imprecisa? Pensemos. A visão nítida e sequencial de um evento futuro que para nós ainda não existe escapa a qualquer enquadramento lógico. Se ficarmos amarrados dentro do círculo da lógica, nunca haveremos de conceber e nem aceitar uma realidade superior que, no entanto, é um fato, no âmbito, portanto, de outra lógica. Muito bom. Só um minutinho. Então ele está dizendo assim, ó, abandone a lógica de vocês, tá bem? Para que vocês possam entender uma outra lógica mais avançada. É isso que ele está dizendo. Saiam dessa lógicazinha de vocês aí, tá bem? Então vamos lá, E se o fato existe, o que deve mudar é a nossa conceituação e não o evento em si. Se a lógica não nos serve aqui, temos que partir mesmo para a intuição, ainda que policiada, confrontada a cada passo com a realidade que ela vai descobrindo. Precisamos avançar pelos domínios do conhecimento, utilizando o processo da síntese e não mais o da análise. A análise é a permanência circular na minúcia, no microcosmos, sem chegar a entender o cosmos. A evidência comum. Paro? Paro aqui, Antônio? pode terminar. A evidência acumulada nos indica
para ali no futuro. A evidência acumulada nos indica que é possível deslocar-se num sentido ou no outro, ou seja, tanto ir ao passado como ao futuro. Olha, tudo isso que nós lemos, estudamos, para chegar nessa frase. A evidência acumulada, ele está dizendo, ó, existem relatos, eu só trouxe 2 para vocês, nos indica que é possível, ele não está dizendo talvez, nos deslocarmos em um sentido e no outro. Ou seja, de onde você está, você pode ir ao passado, como você pode ir ao futuro. E é esse conceito que nós precisamos fixar em nós, para que nós possamos acostumar a nossa mente com o deslocamento para o futuro. É isso que a gente precisa começar a reforçar na nossa mente, tá bom? Então vamos lá, Lia. Inúmeras pessoas realizam essa proeza, muitas vezes até sem perfeita consciência da transcendência do que conseguiram obter. Há, portanto, brechas cósmicas por onde podemos escapar momentaneamente de uma realidade dimensional que nos oprime e contém, para outra, em que a visão espiritual se amplia de maneira ainda inexplicável para nós, prisioneiros da lógica e dos processos analíticos aos quais nos condicionamos. A todo momento, seres humanos iguais a nós estão escapando pelas malhas da dimensão em que vivem para uma incursão na que se segue. Não apenas profetas, médiuns, místicos e seres desligados da realidade, mas também a moça canadense que faz exame de motorista ou a senhora de Seattle, que viu com antecipação de meses o trem que iria avançar e as cenas que iria presenciar da janela do carro ferroviário. Pode ir em frente, Ian. A elasticidade do tempo e a simultaneidade no tempo. Tais observações nos levam a uma reavaliação do conceito usual de tempo como sucessão ordenada de eventos, tudo certinho, mensurável e rígido, conforme expressões convencionais. Segundo, minuto, dia, séculos, milênios. O tempo do sonho, por exemplo, tem uma extensão diferente. Sonhamos longos e complicados enredos e nos metemos em verdadeiras aventuras oníricas no espaço de alguns minutos ou até segundos, como se estivéssemos a viver provisoriamente libertos das amarras temporais conhecidas. É oportuno lembrar ainda o curioso fenômeno de recapitulação desencadeado em momentos de crise emocional intensa, como a proximidade da morte, ou o estado de quase morte, EQM. Dr. George Ritchie descreve uma experiência dessas em seu livro, do qual podemos extrair o seguinte trecho. Tudo quanto jamais me acontecera estava à minha frente, à plena vista, contemporâneo e atual, como se estivesse ocorrendo naquele momento. Escrito em 1978. E prossegue o artigo. A imagem do pequeno cômodo não desaparecera, mas, ao mesmo tempo, ele não confinava o espaço circundante. Era como se um mural onipresente se desdobrasse naquele espaço incompreensível, mostrando, ao mesmo tempo, todas as cenas de sua vida, com figuras tridimensionais que se moviam e falavam. Essa contemporaneidade ou simultaneidade de um conjunto de eventos distribuídos ao longo de muitos anos constitui uma razão a mais para questionarmos seriamente o conceito habitual de tempo. Os fatos que suportam esse fenômeno são irrecusáveis, não podem ser mudados para acomodarem-se
aos nossos preconceitos e cristalizações. A conclusão lógica é inevitável. O conceito usual de tempo é que precisa ser alterado ou ampliado para acomodar os fatos reservados. Tá bom, Rê, por favor, só comentar um pouquinho. Entenderam até aqui o que ele está descrevendo? Então, nós precisamos mudar o nosso conceito de tempo, tá? Porque os fatos existem e nós precisamos mudar o nosso conceito de tempo para acomodá-los, para entendermos. Se nós permanecermos presos nesse tempo rígido, esses fatos não se encaixam. E nós ficamos brigando com algo que não vai mudar, porque eu não quero que seja desse jeito. Eu preciso ampliar o meu conceito de tempo para que esses fatos se encaixem nele e eu me sinta confortável, tá bom? Vamos lá, Ren. Conseguiu, Regina? Desculpa, perdão, gente. Acontece. Desculpa, não percebi. Imaginemos a seguinte situação. O leitor está ouvindo um long play na sua aparelhagem de som. Suponhamos que se trate de um disco de música popular constante, de 8 faixas distintas, e a agulha se acha, no momento, na 4ª faixa. É presente, portanto, aquela fração imperceptível de tempo em que a agulha lê o som e desencadeia o processo de reprodução. O passado são as 3 faixas anteriores, mais uma parte da 4ª. O futuro está no que resta da 4ª faixa, mais as 4 faixas finais. Se por um desarranjo mecânico a agulha salta, de repente, para a 6ª faixa e começa a reproduzir em seguida, volta ao ponto inicial na 4ª faixa. Podemos figurar que ela foi ao futuro e voltou. Minutos depois, quando ela passar pelas trilhas da 6ª faixa, onde já esteve há pouco, o ouvinte vai reconhecer o trecho reproduzido. Seja como for, porém, o disco como um todo representa uma fatia do tempo. Nossas limitações tridimensionais é que nos forçam a despender certa parcela de tempo em termos terrenos para ouvir o disco todo. Se fosse possível reproduzir em um segundo todos os sons ali gravados, ouviríamos um único acorde. Um ser que desconhecesse por completo o modus operandi de um toca-discos, ficaria sem entender como foi possível ouvir, num breve intervalo na leitura da 4ª faixa, um trecho musical da 6ª que para o ouvinte estava ainda no futuro. Como se vê, parece mais fácil para nós desdobrar os fenômenos em partículas, a fim de tentar digeri-los, do que sintetizar as partículas de um fenômeno complexo para entendê-lo como um todo. Esse raciocínio nos leva de volta à obra A Grande Síntese, que recomenda ao homem avançar daqui em diante, apoiado pela metodologia das sínteses intuitivas. Sem dúvida, porém, o fenômeno da compactação do tempo é uma realidade incontestável. Em carta recolhida por não sei quem, Wolfgang Amadeus Mozart, descreve seu método criador. Após informar que tem condições de contemplar de um só relance toda a peça ser escrita como um quadro ou uma estátua, diz ele: não ouço, em minha imaginação, as partes sucessivamente, mas sim como se tudo de uma só vez. É um prazer indescritível. Toda essa invenção, essa produção, ocorre em um sonho agradável. Contudo, ouvindo
completamente é, afinal de contas, o melhor. Só um minutinho aí, Rê. Só um minutinho. Vocês já ouviram a Sônia dizer assim, veio tudo de um bloco só? Já ouviram? É isso aí. Então, nosso irmão Mozart, eu estava vendo a nota musical, semicolcheia, colcheia, sustenido, ré menor, moderato. Não, não é assim. A partitura vem de uma vez, pum, para ele. Olha que coisa. É a mesma coisa que a Sônia disse em termos menores. Ah, não veio palavra por palavra, Antônio, tá esquisito, veio tudo de uma vez só. É essa a situação, tá? Então, nós já estamos vivenciando em contatos próximos a nós situações que estão sendo relatadas nesse livro. Então, vamos em frente, Rê. Assim, ao que se depreende, o compositor era capaz de ouvir uma sinfonia inteira, por exemplo, ou uma sonata, como se fosse um só acorde, e posteriormente, em vigília, desdobrar a peça cuja síntese já conhecia em estado semi-onírico, ou melhor, em transe. Voltamos à nossa pergunta: que tempo é esse, no qual Mozart ouve uma peça inteira como se fosse uma única nota? Como podemos observar, o tema inesgotável do tempo apresenta amplitude muito vasta de estímulos à especulação, e creio que ficaríamos aqui por uma boa dezena de páginas a explorar outros aspectos fascinantes, mas é preciso prosseguir na tarefa. Creio, porém, que ficou dito o suficiente para entendermos que o tempo não é mera sucessão de eventos que a gente mede de relógio em punho. Há nele transcendências ainda inexplicadas, mas certamente explicáveis no tempo devido, sem trocadilho. Essas especulações todas nos levam a uma conclusão inevitável: a de que o tempo não é um fenômeno rígido, inacessível em sua extensão futura e apenas escassamente vislumbrado através dos mecanismos da memória consciente. Muito bom. Acabamos essa leitura, né? Então vejam como é interessante. O Hermínio, ele diz assim, ó, Mozart depois desdobra a sinfonia, a sonata, em vigília, porque ele recebeu tudo isso em transe. Então, nosso amiguinho lá, médium, né? Médium. E aí ele avança um pouquinho mais e pergunta assim, que tempo é esse de Mozart? Onde uma peça inteira soa como uma única nota. E como ele consegue depois desdobrar isso? Consequentemente, o nosso amigo continua dizendo que nós precisamos entender que o tempo não é uma mera sucessão de eventos que a gente vai medindo com o relógio. Tem coisas naquilo que nós medimos com o relógio que transcendem, estão além daquilo que nós medimos e que nós não sabemos explicar. Mas tem explicações. Tá bem? E entrando no último parágrafo, ele diz assim: nós temos que ter uma conclusão inevitável. Não tem jeito de ter outra conclusão. É isso que ele está dizendo. Ah, não é talvez. O tempo não é rígido. O tempo não é inacessível no seu futuro. Ele está dizendo, nós podemos ir ao futuro. Todos nós podemos ir ao futuro. E lá no futuro, nós vislumbrarmos, não é ver tudo, através da memória consciente. Não é desdobramento e não é transe. Guardem isso aqui. Não é desdobramento e não é transe. Mozart é transe. Isso que ele está falando não é consciente. É como nós estamos aqui. Consequentemente, diante dos estudos que nós estamos fazendo, pode ser, no devido tempo, sem trocadilho, no devido tempo,
pode ser que aconteça de essa realidade objetiva 2, que é a janela, se abra para alguns de vocês. Vocês estão sentados lá na sala, na seara, na casa de vocês, no trabalho, em qualquer lugar, e de repente, no tempo que não é inacessível, que é o futuro, você vê conscientemente algo acontecendo. Isso pode acontecer na medida que a nossa mente vai se libertando dessas travas através do estudo. Então, o estudo da memória e o tempo tem como finalidade primordial nos libertar daquilo que ainda nos prende espiritualmente, conscientemente, em amarras que não têm sentido. É isso que o estudo se propõe a fazer. Tá bem? Então, semana que vem, nós retomaremos. Nós paremos no 6, eu vou dar uma olhada, vou tentar fazer um resumo como esse e ir passando para vocês. Tudo bem? Perguntas? Como diz a Soninha, microfones abertos? Antônio, Oi. tem uma frase que estava escrita, que está escrita assim, que você colocou, é assim, ó, a Regina já leu ela. A análise e a permanência circular na minúcia no macrocosmo, sem chegar a entender o cosmo. Sinceramente, não entendi nada. Você é inteligente, menina. Você acha que não é, mas você é. É verdade. Porque é uma passagem que está envolvendo aí trigonometria, geometria de espaço-tempo. Essa passagem envolve isso. E você se tocou nesse aspecto. Então, lê de novo a frase. Vamos analisar pedacinho por pedacinho. Vai. A análise e a permanência circular na minúcia no macrocosmo, sem Então, para aí. Ó. A análise e a permanência circular nas minúcias do macrocosmo. Então, ele está dizendo assim, ó, quando você para analisar minúcias, detalhes, como o irmão costuma dizer, pelo em ovo, quando você começa a procurar pelo em ovo, em casca de ovo, você procura tão minuciosamente, tão detalhadamente, que você fica circulando sempre no mesmo lugar. Ah, não, mas essa análise aqui não está boa, não. Eu preciso verificar mais tal coisa. Agora não, agora eu preciso de outra coisa. Então você fica presa circularmente analisando o macrocosmo. Você está analisando a casca do ovo. Você está analisando o cosmo, o macro, aquilo que está à sua volta. E você fica presa naquilo. Aí, vai para frente agora. Sem chegar a entender o cosmo. Entendeu? Então você quer analisar um macrocosmo, um cosmo gigantesco, mas você não entende o cosmo, o mínimo. Você não entende o mínimo e você quer o macro. Por isso que você fica presa. E o que te prende? O raciocínio lógico, a racionalidade, a mente analítica, ela te prende ali. Você precisa cada vez de mais e mais informações do cosmo para entender o macro, do mínimo para entender o macro. E você não usa a intuição. Você deixa de ser intuitiva. Exemplo, para você entender melhor os outros também. Quando você está lá na quarta-feira, lá na seara, e você diz assim: ah, mas eu não sinto nada. Se você deixar, eu fico aqui, porque eu não sinto nada. A tua mente racional, a tua mente analítica, está te prendendo no cosmo, naquela situação que você, na tua realidade que está à sua volta. Então você está o tempo todo prestando atenção em tudo que está acontecendo, analisando, raciocinando e pensando assim: eu não consigo o que eles fazem, eu não tenho condições disso. Então você está presa. Tá?
Quando você vai para um macrocosmo, o que é o macrocosmo? Você sai do teu mundo e vai para o mundo espiritual. Você sai do mundo da carne, que é o ovo, vamos dizer assim, e vai para o mundo espiritual. Você sai do raciocínio lógico e entra na intuição. Você amplia a sua consciência. Você sai da consciência estreita, pobre, que não é capaz de sair daquilo, e você vai para ampliar a sua consciência. Você entra no campo da intuição e aí você está no campo da espiritualidade. Aí a espiritualidade se manifesta, porque saiu do micro e foi para o macrocosmo universal, espiritual. Então é isso que ele está dizendo. Quando você fica circularmente presa num determinado detalhe, você não vê o resto. Você só olha aquilo. Você só olha aquilo o tempo todo. E não tem ninguém que te tira daquilo a não ser você mesma. Então eu posso vir dizer, Iracema, para de prestar atenção nisso e comece a prestar atenção à sua volta. Aí nós temos a tendência, não estou dizendo que só você não. Você diz assim, tá bom, eu vou fazer o que você está pedindo. Ana Laís fazia isso também. Eu vou fazer o que você está pedindo. Aí eu saio e você volta para o mesmo lugar. Você não faz o que eu pedi. Você não deixa de ficar presa ali e amplia a consciência. Você continua fechada, circulando, 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 circulando. É dessa forma que é isso que ele está relatando. Por que eu disse trigonometria, geometria de espaço-tempo? Porque nós estamos em 3 dimensões. Nós habitamos um mundo tridimensional. Altura, largura e profundidade. O mundo espiritual, poderíamos dizer que também é uma terceira dimensão, também é a mesma coisa, só que é numa vibração acima da nossa. Então, para a gente chegar até onde eles estão, nós temos que sair da nossa terceira dimensão, mais racional, mais lógica, mais densa, e ir para a dimensão deles. Também é tridimensional. Só que quem leva cada um de nós para a dimensão deles não é a consciência, é a hiperconsciência, a amplitude, a consciência ampliada, é o amplificar da sua consciência. Você sai da consciência comum e vai para uma consciência mais ampla. Aí você sai da tua faixa mais densa e entra na deles. Para eles irem para uma faixa acima da deles, eles têm que fazer a mesma coisa. Entende? Então, resumindo, pela sua pergunta, quando nós nos prendemos naquilo que a gente já está acostumado ou naquilo que nós acreditamos que não somos capazes, nós não percebemos as nossas capacidades. Nós estamos enterrando os nossos talentos, que Jesus já falou. Né? É bem assim. Então você tem 5 talentos, mas você acha que só tem um. Você enterrou 4. E esse um que você acha que você tem, você acha que ele não é bom o suficiente. Então você enterrou 5. Aí quando você voltar para a espiritualidade, não vou dizer assim, Iracema, quantas roupas você fez como costureira? Não vou perguntar isso. Você cuidou bem do seu filho, da sua filha? Você brigou muito? Não vão perguntar isso. Não vão. Eles vão perguntar assim, ó, o que você fez dos talentos que você recebeu? O que você fez? Ah, mas eu não sabia que eu tinha isso tudo. Não, você sabia sim. O Antônio te disse isso muitas vezes.